Olá, quero cumprimentar aos meus inscritos aqui no canal no YouTube e os meus seguidores do Instagram. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito da verdadeira Páscoa cristã. Pois bem sabemos que agora dia 17 de abril vai se comemorar a Páscoa, que as pessoas comemoram, a Páscoa com ovos de chocolate, com bombons, É uma tradição que o homem criou, para se comemorar a Páscoa. Mas nós cristãos bem sabemos o sentido e como é a verdadeira Páscoa cristã na Bíblia. Eu marquei aqui a Páscoa judaica, dentro da Bíblia aqui, que se encontra lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, que foi comemorada a primeira Páscoa. Êxodo, capítulo de número 12, que fala assim: a Páscoa judaica é comemorada no dia 14 ou 15, há cerca de 3.500 anos, antes de Cristo. Vamos lá? Isso, 3.500 anos antes de Cristo, que foi comemorada, que aconteceu a primeira Páscoa, que no contexto da escravidão dos hebreus do Egito. Então a Páscoa cristã é celebrada, Ela nos traz dois sentidos, que a primeira é no Antigo Testamento, que foi a libertação dos hebreus da escravidão. Saíram da terra do Egito, Então ali se comemorou a primeira Páscoa. E a segunda Páscoa, a primeira já trazendo marcações para a segunda Páscoa no Novo Testamento, que é a crucificação e a ressurreição de Cristo, entendeu? Então, lá no Êxodo, capítulo de número 12, eu vou ler alguns versículos, e a gente também vê em Mateus. Deixa eu ver aqui, para mim não me perder, gente, para mim falar certinho. E a gente vai ver em Marcos, que vai falar, da morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição. Mas a gente vai ver em capítulos anteriores que Jesus, antes dele ser crucificado, ele também comemora ali com os discípulos, a primeira Páscoa no Novo Testamento, antes da crucificação dele, que aí eles ensinam ali os discípulos, onde o discípulo vai atrás do homem, ele fala: vai até a cidade, vocês vão ver um homem com cântaro, acompanha ele, que ali ele vai conduzir vocês até um salão amplo, bonito, que ali vai ser comemorado a Páscoa, onde Jesus vai partir o pão asmo ali com os discípulos dele. Então aqui no Antigo Testamento a gente vê, eu fiz algumas marcações aqui, que fala assim: a Páscoa cristã é celebrada da ressurreição de Jesus Cristo, isso no Novo Testamento. Para entender a celebração da Páscoa, é necessário ter presente que a Páscoa cristã tem íntima ligação com a Páscoa hebraica, que é a celebração da libertação dos hebreus, como eu falei um pouquinho antes, quando eram escravos lá no Egito. Então, a primeira Páscoa que foi celebrada na libertação foi aproximadamente no ano de 1280 a.C. Foi quando foi comemorada a primeira Páscoa, que é a libertação dos hebreus que estavam em escravidão no Egito, que foi no ano de 1280 a.C. Comemorou-se a primeira Páscoa, que a gente vai ver aqui, vou ler para vocês para não ficar só nas minhas palavras. Que diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo:
Este mês vos será o princípio do mês, este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, para cada família. Mas a família que for pequena, né? Um cordeiro menor, que for maior, tome o número, a quantidade de pessoas que tem naquela casa. Aí o versículo de número 7, tomarão, 7 não. Aí o versículo de número 10. E nada dele deixai até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarei no fogo. Então eles tinham que tomar o cordeiro, fazer o sacrifício, comer, né, assado, e o que sobrasse era para queimar no fogo, não era para guardar. Versículo de número 11. E assim, pois, comereis os vossos assim os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Ou comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então a gente vê que a Páscoa aqui no Antigo Testamento, a gente vê que não tem nada a ver com ovo de chocolate, ovo de Páscoa, como eu falei. Isso é tradição do homem, né? E aí o versículo de número 12, que o Senhor fala no 11, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, que é o cordeiro que foi sacrificado, que foi assado, eles comeram apressadamente, o que sobrou não era para guardar, era para queimar no fogo. Aí o Senhor vai e fala, e esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei os primogênitos. Aqui já abrange uma outra passagem. Nós estamos falando sobre a verdadeira Páscoa, né? Que foi a libertação do povo hebreu. Versículo de número 14. E este dia vos será por memória e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas novas gerações o celebrai por estatuto perpétuo. Então, a primeira Páscoa foi a libertação dos hebreus que estavam no Egito e foi comemorado. O Senhor fala para Moisés e para Arão lembrar o povo e deixar como: este dia vos será por memória e celebrai por festa ao Senhor, nas vossas gerações celebrai por estatuto perpétuo. E aí o versículo de número 17 diz assim: e guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo qual guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, no primeiro mês, ao 14 dia do mês. À tarde comereis pão sem fermento, até 21 do mesmo mês. Então aqui a gente vê que a Páscoa no Antigo Testamento é comemorada uma festa de libertação e comemorada com pães asmos, e para o povo, para os hebreus guardar em mente aquele dia, aquela comemoração, perpetuamente comemorar ao Senhor. A todo ano é a Páscoa com pães asmos, que foi a libertação do povo de Deus do Egito, tá bom? E aqui vou ler aqui mais, acho que um versículo também. O versículo de número 46 do capítulo 12 ainda. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho dos estrangeiros comerá dela. Então foi uma comemoração para marcar a libertação do povo hebreu. Então, Páscoa na Bíblia, a primeira Páscoa, se encontra aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Se ler os versículos todos é bem melhor, mas o tempo para mim é curto aqui no vídeo, né? Então, a gente está falando aqui o sentido da verdadeira Páscoa. Nós não temos nada contra. Nós também comemos um ovinho de chocolate,
mas nós cristãos sabemos qual é a verdadeira Páscoa e o que qual é o sentido da verdadeira Páscoa, que foi a libertação do povo hebreu, e a comemoração que foi feita com o cordeiro conforme a quantidade de pessoas que tinha naquela casa e com pão asmo, pão sem fermento, e para eles guardar perpetuamente na mente deles e comemorar todo ano aquela Páscoa, lembrando que o Senhor os livrou da terra do Egito, entendeu? E isso no Antigo Testamento. Aí a gente vai trazer aqui no Novo Testamento também, né, a comemoração da Páscoa. Ele foi a libertação dos hebreus, da terra dos egípcios. Então foi a primeira Páscoa que eles comemoraram ali com pães asmo e com o cordeiro, com o sacrifício que eles fizeram ali. Sacrificaram ao Senhor, comeram assado e o que sobrou eles queimou no fogo para não deixar nada ali para outro dia. E sair depressa dali daquele lugar, que foi a travessia deles ali para cá. Aí a gente traz a Páscoa agora para o Novo Testamento, né? Que se encontra no Evangelho de Marcos. Mas eu marquei também aqui uma anotação. A Páscoa nos traz dois sentidos. No Antigo Testamento, que foi a libertação do povo hebreu do Egito. E no Novo Testamento, a Páscoa é celebrada a morte e a ressurreição de Cristo. No Novo Testamento, que a gente vê aqui em Marcos, eu vou citar já o capítulo e o versículo. E aí a gente traz para os dias de hoje o sentido e a verdadeira origem e a verdadeira comemoração da Páscoa. Então aqui em Marcos, capítulo de número 15, o 33 vai falar da morte de Jesus, né? Marcos, capítulo 15, verso 33, vai falar da morte. E ainda em Marcos, versículo 15, no versículo 42, vai falar do sepultamento de Jesus. E em Marcos ainda, capítulo 16, vai falar da ressurreição de Jesus, que nós bem sabemos, né? Que ele foi crucificado numa sexta-feira, aí veio o sábado, aí veio o domingo, que foi que ele ressuscitou. É na onde o povo hoje comemora a Páscoa, né? Que vai ser o que eles chamam de domingo de Páscoa, mas com ovos de chocolate. E nós bem sabemos que a Páscoa ela é comemorada, né? Para trazer em memória no Antigo Testamento a libertação do povo e no Novo Testamento para nos trazer à memória a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou no terceiro dia, né? Ele morreu, ele foi crucificado, a morte de cruz, mas nós bem sabemos que no terceiro dia ele ressuscitou e aí se comemora-se a Páscoa, uma festa, uma tradição de comemoração com pães asmo, né? Então aqui, eu marquei aqui, ó. Então a Páscoa para nós, cristão, ela tem dois sentidos, que foi a libertação dos hebreus da terra do Egito, e no Novo Testamento a Páscoa é celebrada a morte e a ressurreição de Cristo. Então, para nós cristãos, nós entendemos e sabemos qual é a origem e o sentido da verdadeira Páscoa. Amém? Então é isso, pessoal. Então, lá no Êxodo, no capítulo de número... O Pai Eterno. No livro do Êxodo aqui, né? Que a gente citou, que foi a libertação do povo hebreu. É o sentido da verdadeira Páscoa, os pães asmos e o bichinho que o Senhor mandou que eles tomassem, sacrificassem, assassem, comessem à pressa e saísse dali e guardasse em memória perpetuamente como a libertação do povo de Deus que se encontrava em cativo no Egito. Então a primeira Páscoa comemorada foi essa, a libertação do povo hebreu que se encontrava cativo, preso. Comemorou-se a primeira Páscoa, já trazendo para o Novo Testamento a Páscoa que é
a crucificação e a ressuscitação de Cristo, que foi no terceiro dia. Comemoramos sabendo que Páscoa para nós é isso, né? É a morte e ressuscitação de Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa para nós cristãos. Amém? Glória a Deus. Entenderam? Entendeu? Deixa um comentário aí que eu tento no próximo vídeo explicar para vocês ainda melhor, para aqueles que não entenderam. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E se inscrevam no canal, deixe um comentário, compartilhe o vídeo, clique em gostei, que também é muito importante. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.